está acontecendo, né? Não é só na música funk que está rolando assim. A própria Ana Carolina, vamos lembrar que ela fez aquela música Eu Comi a Madonna, que ela faz toda uma história na cabeça e conta como seria transar com a Madonna, e ela faz toda a metáfora e conta tudo dentro da cabeça, como eram com detalhes de verso, de baixo, de tudo. Está entendendo? Paulo, mas assim, o que eu vejo, o grande cerne da questão do que a gente está conversando é exatamente quando essa abordagem ela deixou de ser metafórica e poética e passou a ser explícita. Da mesma forma como, por exemplo, o próprio rap, por exemplo, que foi sempre muito misógino, e ele era explícito na descrição da violência. E ele era também, alguns rappers tinham essa característica, quase explícito com relação a essa abordagem completamente despudorada. Tanto que isso gerou uma reação das próprias mulheres. Se você pegar, por exemplo, pega o trabalho da Madonna, por exemplo, ok? O trabalho da Madonna, por mais que ele fosse calcado, pelo menos numa determinada época, por mais que ele fosse calcado nesse tema, de uma maneira visualmente explícita. Vamos lembrar que a Madonna fez aquela turnê escandalosa, né? Que era... Como é que era o nome, meu Deus? Era... Erótica? Não, era a turnê do álbum Erótica. Inclusive, na Escândalo. época... Não era escândalo? Não lembro. Mas, assim, a Madonna, inclusive, ela chegou, inclusive, a lançar um livro de fotos, né? Chamado Sex, que foi um escândalo na época, embora ali não fosse sexo explícito. Você tá entendendo? Assim, mas foi um escândalo na época, mas ali teve um lance, porque assim, a Madonna nunca foi baixaria. Por mais que ela abordasse o tema, por mais que ela calcasse o trabalho dela naquela época nisso, a Madonna nunca foi baixaria como é hoje. Por exemplo, a Nicki Minaj. Nicki Minaj. A Nicki Minaj, ela veio com baixaria total. Que eu me lembre, Paulo, assim, eu posso estar enganado, porque a minha memória não está muito ruim, mas que eu me lembre, a Nicki Minaj foi a primeira a realmente descambar o negócio. Ela tinha uma música chamada, ela tinha uma música chamada Anaconda, que não era a cobra, não era a serpente. E tem inclusive aquela Sai to Sai, que ela fez com aquela Ariana Grande, ou seja, ela realmente saiu, e estamos falando que isso foi, creo que 2014 ou 2013, tá? Ela já saiu, e a Nicki Minaj foi realmente que destampou de novo tudo, em esse ciclo que estamos aí, e cada vez se voltou a mais, a mais, a mais. Então, por isso que eu digo que eu acho que o círculo, muitas vezes a gente vê o que está acontecendo só aqui no Brasil. O que acontece? Todos nós detestamos o funk brasileiro, né? Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos, que, olha, não vamos esquecer que Estados Unidos, apesar de ser lá o principal país que consome drogas e tal, mas é um país conservador, são conservadores. Tá? Por mais que a liberdade de expressão esteja na Constituição deles, o conservadorismo é muito grande. Aliás, o próprio ciclo de liberalidade e conservadorismo, ele vai se alternando. Exatamente. Então, lá são muito mais conservadores que a gente, mas, assim, muito de muito. Tá? Então, assim, você vê, não tem tanta... É engraçado, porque você vê a própria Britney Spears já saiu com músicas falando de três, tem uma música que se fala três, que ela fala justamente do sexo a três. Então, você vê um país
que é conservador pra caramba, tá? E acontece esse tipo de situações. Aqui no Brasil, o que acontece? Que nós estamos invadidos por um tipo de música que é horrível, porque ela é descartável 1000%. Também, quando você escuta a música que está rolando na Espanha, eu tenho assistido algumas séries de espanhol, eu gosto muito das séries espanholas, e você vê como constantemente está sendo bombardeada da música parecida ao funk brasileiro, e as letras são fortíssimas. Tipo, você fala, uau! É porque, na verdade, o próprio funk brasileiro, esse funk horroroso tem aí, ele é derivado do Miami Bass americano. E hoje você tem, mundialmente falando, o trap. Porque todo mundo pensa que o trap é nacional. Não, cara, o trap é americano, original. A questão toda, sabe qual é, Paulo? É a partir do momento em que a coisa deixou de ser metafórica, deixou de ser poética e deixou de ser simplista e descambou para baixaria pura e simples. Essa é a questão toda.